Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transport Talks, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. O Transport Talks é um patrocínio Scania, carregada de futuro. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Iveco S-Way, quem tem, vira fã. FPT Industrial. Volvo Caminhões e DAF Caminhões. Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um episódio do Transport Talks, o podcast que transporta o Brasil de verdade e traz aqui semanalmente personalidades do transporte, profissionais, gente que transporta o Brasil de verdade, seja na indústria, seja na questão da tecnologia e também quem opera o transporte. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E olha só, se não for inscrito ainda aqui no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações, porque todo dia tem conteúdo novo aqui na TV Transporta Brasil. E o Transport Talks é um oferecimento e patrocínio da Volvo, da DAF Caminhões, da Volkswagen Caminhões e Ônibus, da Scania e também da Iveco. Vamos ouvir um recado dos nossos patrocinadores. Sempre pensamos no futuro, pois ele é recheado de temperos que dão um sabor especial à nossa imaginação. O futuro traz esperança, traz objetivos, traz inovação e traz oportunidades. Mas se esses tantos futuros não virarem presente, se tornam somente rastros de poeira. Nós da Scania somos a força motora que conecta o transportador ao futuro através do agora. Conduzimos a mudança para que o transporte não viva de sonhos, mas viva de realidades. Com a melhor solução em cada operação, com o apoio de uma marca que é muito mais que caminhão, ônibus, motores e serviços. Com tecnologias que respiram inovação e que movem o mundo numa única direção. Sempre adiante. Scania, carregada de futuro. Nossa, gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Bruto! Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Você viu, cara? O que eu faço agora? Faz uma selfie. Meteoro da Volkswagen. Mas pode chamar de meteoro da paixão. Só quem sonha consegue alcançar. Volkswagen Meteor, desse gigante. Nós estamos com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Ignésio, sou diretor de operações aqui da Expressa Nepomuceno. A Expressa iniciou suas atividades em outubro de 1959. A nossa frota ela é composta por 5.800 veículos e equipamentos. Nós temos investido muito no quesito segurança. Nós procuramos o que há de melhor, tanto pessoas quanto máquina. A nossa imagem junto à sociedade e também aos clientes sempre nos destaca nesse quesito, como sendo um dos transportadores com o menor índice de acidente. Um dos motivos, que nós sempre optamos pela Volvo é um diferencial que a marca tem, que a cabine é uma célula de sobrevivência. E nós passamos isso para os nossos motoristas e eles se sentem muito confiantes de que isso realmente vai protegê-los. Nós precisamos de pessoas engajadas, comprometidas e que realmente eles tenham sempre o objetivo do comportamento seguro. Então, sermos convidados pela Volvo em participar do desafio Zero Acidentes
certamente irá contribuir para nos elevar em outro patamar e também nos fortalecerá para conquistarmos o certificado ISO 39001. Certamente fará diferença essa parceria que nós estamos fazendo. Completa, patrão. Desce comigo. Iveco S-Way. O caminhão tá muito bem falado no trecho. Mas será tudo isso mesmo? Pergunta pra... Confortável, freia muito, econômico, faz média boa. Vem cá, você que tá aqui todo santo dia, não vai falar nada não? Pergunta pra... É verdade que eu tô vendo ele por aí cada dia mais. Amigão, vai lá, pergunta pra quem tem. Já era, você viu? Iveco S-Way. Pergunta pra quem tem. Olha lá, rapaz, Iveco S-Way. Esse caminhão é tudo isso aí que estão falando mesmo? Pergunta não. Dizem que é forte mesmo, que não para. Pergunta que pra... é bruto e confortável ao mesmo tempo. Não, que faz boa média ainda. Eu até tenho visto aí no trecho, mas... Amigo, vai lá. Pergunta pra quem tem. Vai que dá tempo de alcançar, vai lá. Iveco S-Way. Pergunta pra quem tem. É isso, rapidinho. E olha, a gente está sempre muito bem acompanhado aqui nessa mesa e hoje a gente vai falar sobre o mundo Mercedes-Benz de caminhões. É por isso que a gente trouxe um especialista aqui, que é o Marcos Andrade, gerente sênior de marketing de caminhões da Mercedes-Benz do Brasil. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui para conversar com vocês sobre caminhões, que é algo que me fascina há muito tempo e sempre falar de caminhões é sempre muito bom. Fascina demais, né, cara? Eu também, a galera que está assistindo também. E assim, a Mercedes-Benz, ela está há muitos anos no Brasil, está prestes a completar aí 70 anos, né? Certo. E ela é dona de vários recordes. Eu acho que um deles, que é o mais significativo de todos, é aquela cabine 1113, 1111, que tem mais de 250 mil unidades fabricadas, né? Exatamente. Tem muito por aí rodando ainda. Ainda tem muito rodando, eu acho que esse é um ponto importante. Que mostra, acho que um DNA da marca, né? Então, a nossa marca foi fabricada em São Bernardo, a nossa fábrica vai completar, como você comentou, 70 anos no Brasil, a Mercedes está há 70 anos no Brasil. Esse foi um dos grandes ícones que marcou a nossa presença e mostra também um DNA. A gente cresceu como Mercedes-Benz, falando globalmente, né? No segmento de veículos rígidos, né? Então isso começou na reconstrução, acho que foi muito forte na reconstrução da Alemanha do pós-guerra. Foi quando realmente o mercado de caminhões cresceu muito e isso exigia caminhões robustos, fortes, para fazer essa construção do país e marcou esses produtos que acabaram vindo para o Brasil. Então o segmento de médios naquela época era um segmento muito forte e foi quando a Mercedes se despontou com um grande diferencial, que são os motores a diesel, né? Na época ainda existia muito caminhão movido a gasolina e a gente chegou com esse diferencial de ter um veículo movido a diesel e acabou conquistando o mercado e a preferência, principalmente nesse segmento acho que o 1113 foi a nossa grande marca de uma geração e até hoje está aí. Acho que mostra justamente como esses veículos são fortes e carregam esse DNA da marca que a gente traz até hoje, que é um caminhão que você pode confiar, né? Eu acho que esse é o ponto principal da marca. Com certeza, cara. E você falou uma coisa, já vou até entrar nesse assunto, que é muito importante, né? O debate sobre descarbonização, sobre a transição energética, né, que a gente vive no mundo. Mas a gente sabe que o diesel, ele teve um papel e tem ainda um papel muito importante para o transporte pesado. E com você a gente pode até ir assim nos detalhes, nas minúcias, né? A questão do diesel ser um combustível de alto rendimento que oferece alto torque com baixa rotação, né? Pelo fato do pistão, o passo é menor do que a largura, né, do pistão. Certo. E o diesel ainda é um player muito importante para o nosso transporte e vai ser por muitos anos ainda. Sem dúvida, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que a gente tem que ter uma postura muito pragmática também em relação ao transporte, né? Então acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a sustentabilidade tem o seu foco ambiental, que faz todo sentido, a gente tem que se preocupar e a gente se preocupa muito com isso, mas a gente também tem que se preocupar com a sustentabilidade das empresas e do negócio. Afinal, você tem que transportar
a sua carga, ela tem que ser transportada de alguma maneira e vai ser transportada de alguma maneira. Então você tem que fazer isso de uma forma que no final das contas atenda os requisitos do cliente final. Então não adianta você criar mecanismos, você criar legislações que acabem impedindo que o próprio transporte seja feito de uma forma eficiente, né? Então às vezes a decisão ou alguns caminhos podem ser até contraprodutivos, até no sentido do transporte e da geração de CO2, né? Então a gente vê casos que às vezes se tornam até brincadeiras, né? Que você tem o veículo elétrico sendo abastecido numa estação que na verdade é alimentada por uma usina a carvão, né? Então são exemplos que a gente tem que ter o pé no chão, olhar a matriz energética brasileira, principalmente quando a gente fala de Brasil, mas também olhando o mundo inteiro, né? Então a própria Europa, que tem legislações muito restritivas, está passando também por uma discussão muito forte sobre os caminhos. Então a gente no passado tinha uma orientação, até que vindo da matriz, uma direção muito firme de eletrificação e hidrogênio, e isso aos poucos vem sendo revisto. A gente conseguiu também mostrar a realidade brasileira. O Brasil é um país do agronegócio, então a gente enxerga os caminhos do biodiesel, a gente tem discutido os caminhos do biometano, a gente enxerga que não existe um caminho único, e ao mesmo tempo você tem que caminhar de uma forma sensata para chegar num bom equilíbrio. Uma coisa que eu sempre falo também assim, às vezes a gente quer ser radical e às vezes costuma ser binário. Então eu digo, esse aqui ele polui demais, aquele outro é zero, mas eu não preciso passar daquele que polui demais para aquele que polui zero. Primeiro que talvez o que polui demais também, às vezes nem polui tanto assim como às vezes se fala, né? E a gente vê a evolução das emissões nos últimos anos, a gente teve uma redução Euro 6, absurda. Né? Então, quando a gente entrou com o Euro 6, a redução que a gente já teve de parâmetros que às vezes não são foco mais, né? Então, a gente, durante muitos anos, discutia material particulado, discutia NOx. Hoje isso nem se discute mais porque os níveis ficaram tão baixos que nem é mais um tema. Mas, de qualquer forma, a indústria investiu muito nesses parâmetros, deu um trabalho enorme. Não é algo trivial, você mudar uma linha inteira de produtos não é algo trivial. A gente investiu, trouxe realmente um resultado muito positivo e agora o grande foco é CO2. Mas o CO2 a gente tem que encontrar os parâmetros adequados para conseguir implementar isso de uma forma eficiente, e para mim a introdução realmente tem que ser gradual e sensata e com várias matrizes. E talvez, olhando o futuro, esse é o nosso desafio, né? Porque uma coisa é você ter uma planta que produz veículos a diesel. Outra coisa é você ter uma planta que produz veículos elétricos, veículos a hidrogênio, veículos... E eu amplio isso, né? Porque isso olhando para a nossa fábrica, né? Que vai ser o nosso desafio, quando eu olho para frente 10, 20 anos, você produzir as matrizes diferentes dentro de uma planta, e pensando na Mercedes-Benz, que fabrica os próprios motores, que fabrica as caixas de transmissão, isso de fato para a gente é um desafio maior ainda. Mas quando eu olho para o mercado como um todo, esse tem um outro desafio grande, que é você encontrar pessoas competentes no mercado que consigam fazer manutenção. Né? Então eu sempre falo da visão da concessionária e do cliente quando chega numa concessionária. Uma coisa é você qualificar mecânicos para tratar de motor a diesel. No final você pode ter diferentes motores, mas o conceito é o mesmo. Né? Outra coisa é você qualificar pessoas que consigam lidar com um motor a gás, com um motor a hidrogênio, com um sistema elétrico, talvez um sistema híbrido. Quer dizer, esse é o grande desafio, né? Você ter sistemas muito diferentes que exigem um conhecimento muito amplo, com veículos muito diferentes e conseguir administrar tudo isso. Então, eu acho que esse é um desafio e é por isso que eu entendo que isso tem que ser feito de forma gradual, e é o que a gente está vendo no mundo, na verdade, né? Então, aquele radicalismo da gente virar uma chave e acabar com o mundo diesel e passar ao mundo, seja elétrico, seja hidrogênio, como se especulava um tempo atrás, isso está se mostrando que tem que ser um processo gradual, e vai ser, eu acho que isso vai acontecer. A gente ainda acredita muito na eletrificação, especialmente no ambiente urbano, mas a gente também acredita hoje muito em biocombustíveis. Então o Brasil é um país do agronegócio, então quando a gente fala de biodiesel, a gente enxerga que esse é um caminho super importante quando fala de longa distância, né? Então, às vezes a gente discutia no passado como que você podia imaginar
um veículo elétrico atendendo uma fazenda no meio do centro-oeste, né? É um desafio enorme, né? Então é algo difícil de se imaginar, então um sistema de célula de combustível extremamente complexo, né? Quando você vai para outras opções, como os biocombustíveis, que talvez não sejam zerar o carbono, né? Mas você tem uma redução tão forte de CO2 que você muda de patamar e você consegue uma solução que atenda a necessidade de reduzir a emissão de CO2, mas ao mesmo tempo atenda o transporte, atenda a economia brasileira, que precisa escoar a safra, tem que ser viável. Esse é o ponto principal. Você falou aí da eletrificação, né? A Mercedes deu um salto à frente, né? Eu acho que a Alemanha foi um grande precursor, né, das tecnologias eletrificadas. E vocês têm um chassi de ônibus que é muito bem consolidado no mercado, né? Que foi uma opção de vocês. E vocês estão testando alguns caminhões elétricos no Brasil. O e-Actros 400, por exemplo, tem surpreendido positivamente, né? O segundo teste que ele já deu uma autonomia maior do que vocês esperavam. Isso, então a gente fez 2 trajetos, né? A gente fez um trajeto de São Paulo, Rio de Janeiro, e outro de São Paulo, Curitiba. Então um foi 442 quilômetros, outros 476 quilômetros, para mostrar que tem também viabilidade em algumas rotas. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu volto a falar que não existem aquelas soluções que servem para tudo, né? Mas você tem aplicações onde é possível. E onde que é possível, né? Então a gente pegou uma rota ou 2 rotas que são extremamente fortes no Brasil, onde você tem realmente um fluxo muito grande de caminhões, e você comprovou que se você tiver uma logística onde você tem uma rota fixa, então eu saio de manhã, vou para o Rio de Janeiro, faço o abastecimento do veículo, faço a troca de carga e retorno no outro período, eu consigo operar com caminhão elétrico. Então já existe quase 10% sobrando. Isso, exatamente. Então aí chegou, na verdade, quando a gente foi para o Rio de Janeiro, chegou com 30%. Quando a gente foi para Curitiba, chegou com 9%. Isso também, então, isso é outro aprendizado muito interessante também. Eu acho que isso faz parte para a gente também, como montadora, também faz parte de um aprendizado, porque o comportamento do motor elétrico é muito diferente do comportamento do motor a diesel, por causa principalmente da regeneração. Né? Eu acho que isso também é o grande diferencial de um veículo com mais tecnologia, com um veículo com menos tecnologia, porque um veículo com mais tecnologia como o e-Actros, ele consegue regenerar muito bem. E com isso a eficiência energética dele é muito alta, e com isso, às vezes em condições de serra, ele consegue um consumo menor do que quando você está numa condição plana, por exemplo. É uma loucura você falar uma coisa dessa, porque quando você pensa no mundo diesel, isso não parece sensato, mas na verdade, no mundo da eletrificação, como você pode atuar muito forte com a regeneração, então você pode ter um desempenho energético melhor numa condição com mais serra do que numa condição totalmente plana. Então isso são aprendizados. Então a forma de conduzir é diferente, a forma de administrar o caminhão é diferente, porque justamente você precisa ter um cuidado muito grande de quando vai abastecer, onde vai abastecer, essa flexibilidade, sem dúvida, você perde um pouco, então você precisa trabalhar muito na parte da infraestrutura, mas a gente mostrou que é viável. E esse que é o nosso objetivo nesse momento, é realmente comprovar, verificar o que é possível, verificar onde você precisa ter investimento em infraestrutura, quanto que você precisa investir em infraestrutura, para tornar uma opção para o nosso cliente que queira investir nessa direção. Com certeza, até para quem não conhece, né, a parte técnica do caminhão elétrico, vamos só explicar que o motor elétrico é um dínamo, né? E quando você não está acelerando, está desacelerando ou freando, ele tem um sistema de regeneração, porque ele consegue devolver a energia cinética em forma de eletricidade para a bateria, né? É isso aí. Então, o que você perde hoje, por exemplo, na frenagem, você acaba transformando a tua energia cinética, a energia da velocidade, você acaba transformando no atrito do sistema de freio, que faz a frenagem e acaba se dissipando como calor. Né? E no sistema elétrico, você tenta aproveitar esse calor o máximo possível e essa fricção para você não perder essa energia. Né? Então é uma forma muito mais eficiente de trabalho. Eu acho que esse que também é o charme da eletrificação, né? Porque você trabalha com uma eficiência energética muito maior. Na hora que você olha a energia que você tem armazenada e o quanto que aquilo é usado para movimentar o caminhão, que é o objetivo final, você trabalha de forma mais eficiente. Por isso que faz sentido em muita aplicação, de fato, o veículo elétrico.
Cara, e é um freio motor que, além de não gastar o freio de serviço, ele ainda devolve energia pro motor, né? É isso daí. Muito bom, isso daí. né? Esse é o lado mais positivo. Você economiza o sistema de freio tradicional, né? E você ainda devolve essa energia para o veículo, né? Verdade. Então, isso é o lado positivo. Ô Marcos, e vocês estão com um caminhão novo aí na praça, né? Eu acho que em 2025 talvez tenha sido o único grande lançamento de caminhão de todas as marcas, né? Que é o Axor, que volta aí com um monte de novidades. O Axor, que é um caminhão consagrado pelo mercado, né? A gente falou do 1113 de 200 mil unidades. O Axor teve mais de 100 mil, né? Sim, e o Axor, assim, eu acho que o Axor, a primeira curiosidade que todo mundo quer saber, né? Mas por que vocês tiraram de linha em 2023, quando foi a data do lançamento do Euro 6 no Brasil, né? E aí eu sempre digo o seguinte, né? A gente tem que voltar um pouco para trás, e a gente esqueceu rapidamente do que aconteceu pré-2023, né? E a gente tem que ter sempre em mente que, assim, um caminhão para ser desenvolvido, em 23 a gente teve que converter a linha inteira para a tecnologia Euro 6, né? Isso leva 2, 3 anos sempre, né? Tendo que fazer tudo em paralelo para você chegar em 2023 e virar uma chavinha, né? E naquela época, se a gente pegar 2023, volta 2, 3 anos para trás, o que a gente tinha? Pandemia, né? Então, naquele momento, foi um momento de caos, né? Então, foi um momento de caos onde todas as empresas tiveram que tomar decisões muito fortes, a gente tinha muita restrição financeira e muita restrição de capacidade, né? Como lidar com as pessoas, como lidar com o ambiente, onde testar, como testar. Então, a gente teve, infelizmente, que tomar uma série de decisões do que a gente faria para o lançamento em 23, né? E naquela época, uma das decisões foi, nesse momento, não vamos desenvolver o Axor Euro 6. Chegamos em 23 sem o Axor, mas isso obviamente foi sempre um objeto de muita discussão dentro da empresa, e antes mesmo de 23 a gente decidiu retomar o projeto do Axor e lançou agora em 2025, depois de fazer todos os testes novamente. Então o Axor era um caminhão consagrado, mas ao mesmo tempo a gente, na hora de converter para a tecnologia Euro 6, a gente mexeu muita coisa nele, né? Então ele trouxe, e acho que esse que é o charme do conceito do Axor. Eu costumo dizer que o Axor é um caminhão descomplicado, né? Porque a gente procurou fazer um caminhão que tenha o lado positivo do Actros, que é toda a questão do trem de força, da eficiência energética. Então ele traz um trem de força consagrado com o M460, ele traz uma caixa de transmissão top de linha, com uma troca de marcha mais rápida que a gente já produziu, que é com a PowerShift 3 Advanced. Então a gente teve muito foco na eficiência da operação do caminhão, da eficiência do transporte, mas ao mesmo tempo a gente buscava aquele pragmatismo, quer dizer, eu não preciso do máximo de segurança, eu não preciso do máximo de conforto, mas é claro, eu preciso de um nível mínimo de conforto para poder fazer o transporte de forma adequada. Sim. E esse balanço justamente traz esse caminhão, que eu costumo dizer que é esse caminhão descomplicado, porque é um caminhão que a gente procurou dosar um pouco a quantidade de eletrônica, a gente procurou dosar um pouco os desafios que você pode eventualmente enfrentar com um caminhão mais complexo na hora de fazer a manutenção. Então esse é um caminhão com todo um trem de força conhecido no mercado, com peças conhecidas no mercado, tem muita peça comum com a linha Tego, por exemplo. Então você consegue realmente uma eficiência do ponto de vista de manutenção e disponibilidade do caminhão muito grande. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Então, na hora que você pega o momento atual que a gente vive, com juros elevados, você tem uma dificuldade de financiamento, você tem limitações de crédito, você precisa de um caminhão mais pragmático, ao mesmo tempo que você tem a necessidade de transporte, né? E a gente vê o que está acontecendo com uma safra, apontando também para mais uma vez ser uma safra recorde. A gente tem muita coisa, a gente vê os segmentos, a própria capacidade de compra da população num nível muito bom, né? O consumo alto. Então você tem uma necessidade de transporte. Sim. Mas ao mesmo tempo você tem um desafio para as transportadoras do ponto de vista financeiro. Então elas começam a buscar
soluções mais pragmáticas, né? Soluções que permitam ter um caminhão que faça o transporte, mas ao mesmo tempo não tenha tanto, entre aspas, firulas, né? E é isso que a gente acabou trazendo com o Axor. Acho que ele veio num momento muito bom. A gente tinha essa meta de vender 1.000 unidades esse ano, a gente já está com a nossa produção toda vendida para esse ano, então mostra que é um caminhão realmente de muito sucesso, ele está indo muito bem. A gente vê o nosso market share no segmento de 4x2, 6x2, onde a gente está oferecendo hoje as opções de Axor. Ele melhorou muito aí ao longo dos últimos 2 meses, que era a nossa visão, que era o nosso objetivo. Então, graças a Deus, o mercado aceitou isso de forma muito positiva e está em linha com o que a gente esperava. Então, vocês estão cumprindo aquela meta das 1.000 unidades? Estamos cumprindo. Um corte importante isso aí, hein? Então, eu acho que isso é um ponto super importante. Era algo que a gente realmente acreditava muito. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu costumo dizer assim, que muitas vezes a gente discute, isso é uma discussão muito grande com nossos colegas na Alemanha, né, que é essa questão desse veículo pragmático que tem diversos nomes, veículo de entrada, veículo de valor, veículo entry, enfim, tem diversos nomes que acaba se colocando, e eu falo sempre assim, primeiro que não existe o cliente que compra Actros e o cliente que compra Axor, existe um momento, né? Eu acho que esse é o mais importante, existe um momento, você precisa ter uma necessidade de transporte, cada um analisa o momento, cada um analisa o que ele precisa transportar, cada um analisa como que está o frete naquele momento, faz as contas, e a gente tem as duas opções, né? Então a gente tem o foco no Actros para um cliente que precisa de mais equipamento de segurança. Então, quando você vai, por exemplo, um transporte de carga perigosa, onde você tem uma necessidade de mais segurança, você tem uma distância maior, você quer dar mais conforto para o motorista, você tem condição naquele momento de comprar um veículo mais equipado, você parte para um Actros. Se você vai para um caminhão um pouco mais pragmático, que precisa realmente executar aquela função, talvez rotas mais curtas, talvez você não precise dos equipamentos top de segurança, você não vai precisar de um aba, você não vai precisar de leitor de faixa, porque muitas vezes nem faixa você tem, então não faz sentido você ter um equipamento como aquele. Então você parte para uma solução mais pragmática como o Axor, e está tudo certo, né? Então a gente realmente não classifica os clientes, e isso é uma coisa super importante. Quer dizer, não é que a gente tem, olha, esse é um cliente de Actros, esse é um cliente de Axor. Na verdade, existe o cliente e existe as opções, e cada momento é um momento, e a gente tem visto isso muito forte. A gente tem clientes que compram Actros e que decidem comprar Axor e vice-versa. Cada momento é um momento. Você deixa as possibilidades abertas, né? Isso. Isso que você falou é muito interessante, porque primeiro que assim, não teve time melhor, né? Você disse que a partir de 23 vocês já estavam trabalhando nesse projeto, né? De trazer o Axor para o Euro 6. Veio num momento maravilhoso, e a gente vê outras montadoras também trabalhando cavalinhos de entrada, digamos assim. Tanto que a gente vê um crescimento no segmento do 4x2, o cavalinho toco, que no Brasil era uma coisa que, eu não vou comprar porque depois eu uso para outra coisa. Mas não, está sendo utilizado largamente, né? Na carreta 3 eixos, no Sider, naquelas composições de bitrem de 6 eixos, que é muito versátil, né? E o Axor entra aí. E também, você falou na questão do produtos perigosos, mas a gente sabe que o motorista brasileiro, ele é muito bem treinado e já é um cara muito tarimbado. E a gente sabe que tem muito Axor puxando combustível por aí. Sim. Tanto é que vocês tinham um caminhão de prateleira, né, que era o Axor Raizen, que era uma configuração própria para fazer transporte de combustíveis, né? Sim. E vai continuar. Sim, vai continuar. E inclusive a gente tem também opções. Eu acho que isso é um outro lado interessante, né? Dentro da nossa empresa a gente tem o CTC, que permite fazer as configurações especiais. E esse é um segmento que muitas vezes nos pede algumas adaptações, principalmente com relativo a peso. Esse é uma das tarefas muito interessantes do CTC. O CTC é o nosso centro de customização. Então a gente pode, dentro da fábrica, né? Então às vezes a gente recebe uma meta de um cliente, fala assim, olha, esse cliente, para esse bid, para essa aplicação, eu preciso matar a máxima de tanto. O que você consegue fazer? E aí a gente começa
trabalhar em alternativas, e aí dentro do CTC a gente chega na meta do cliente e discute, olha, a gente mexeu assim, tá ok? Tá ok. E aí a gente consegue atender essas necessidades e produzir um veículo específico para o cliente. Então eu acho que o segmento de transporte de combustível e líquidos em geral, na verdade, segmento de tanques, que tem a necessidade de redução de tara, é um segmento muito forte como cliente do CTC. Essa é uma das grandes atividades que a gente faz e, sem dúvida, o Axor já entrou. Então, por exemplo, dou outros exemplos do que a gente tem feito com o Axor, né? A gente está instalando o retarder hoje no CTC, está indo para a linha de produção, mas no início de produção a gente fez no CTC. A gente está colocando geladeira no CTC. Então, são pequenas adaptações que você consegue fazer. A gente tem opções, se o cliente pede, a gente consegue colocar até um televisor, por exemplo, no CTC. A gente consegue fazer pequenas customizações, dando toda a garantia. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Então, a gente sabe que uma das grandes dores de cabeça que acabam acontecendo é quando você precisa, lá fora, no mercado, fazer a instalação de um exemplo simples que dá muita dor de cabeça, que a gente também faz no CTC, instalação de câmeras, né? Então você quer instalar câmera, que é muito típico também de transporte de combustível, né? Então eu preciso das câmeras externas, preciso das câmeras internas. Eu posso oferecer isso de fábrica, com toda a instalação já feita, e a gente sabe que qualquer um que vê o seu caminhão novinho, que vai para instalar a câmera e que desmonta todo o painel, que desmonta todo o revestimento para passar fio e etc. Então a gente consegue fazer isso antes. A gente faz um acordo do CTC junto com a nossa produção. Então eles já preparam a produção, na hora que entra na produção já está preparado, já tem um acompanhamento. Então você faz toda a montagem em paralelo à produção tradicional, termina numa vaga dentro do CTC, e isso permite que você mantenha um padrão de qualidade muito melhor, né? Então acho que esse é um benefício grande que o Axor também está inserido nesse contexto. E a colocação de câmeras tem virado quase uma commodity, né? Dentro dos transportadores. Eles têm contratado serviços até de IA, né? Que conseguem gerenciar o comportamento do motorista, as violações e tudo mais, para que ele tenha cada vez mais segurança. E isso é muito realidade. Em setembro eu estive lá em Nova Odessa, na Ambipar, e em um evento chamado Mobilidade Segura Experience. E lá, diversas transportadoras, inclusive clientes Mercedes, estava a Raizen, lá vários embarcadores, estavam mostrando que como tem acontecido a diminuição de acidentes graves envolvendo caminhões pesados no Brasil, principalmente no segmento de carga perigosa. Sem dúvida. Né? Muitos transportadores, Grupo Tombini, eu não vou falar, Roda Brasil estava lá, diversas empresas, não vou nem citar todas, senão vou praticar uma injustiça com eles, mas falando que um falou um case lá, a gente está há 8 anos sem um acidente grave, o outro está há 4 anos. Então, os transportadores, os clientes das montadoras, eles criaram jeitos muito bons, né, de manter as suas operações em segurança, com gestão de motorista e tudo mais, porque você está entregando um equipamento seguro para ele. Não, e é por isso que eu costumo dizer que a gente investe muito em segurança ativa, né? Então, eu acho que no passado, se a gente olhar o histórico, né, os veículos sempre começaram com a segurança passiva, né? E aí, a partir de um determinado momento, com uma eletrônica mais poderosa, a gente começou cada vez mais ter segurança ativa. E a segurança ativa, a passiva, ela minimiza o impacto do acidente, né? Então, tenta salvar e proteger o entorno, as pessoas, o motorista, de um acidente que já ocorreu. A ativa, ela justamente evita o acidente. Eu acho que esse que é o grande charme. E aí entra uma série de eletrônicas que tem que atuar antes do acidente acontecer, e aí passa por coisas que até a gente não percebe, que às vezes são commodities já na nossa cabeça, mas um ESP, por exemplo, que controla contra capotamento, por exemplo, que auxilia muito. EBD. Então, o EBD, com uma distribuição de frenagem, quer dizer, você tem uma série de equipamentos que estão atuando, facilitando, e tem aqueles que são os mais visíveis, como, por exemplo, o assistente automático de frenagem, né, que realmente numa iminência de um acidente, ele consegue
consegue, em algumas condições até bastante críticas, né? Eu costumo sempre dar o exemplo de que é muito comum no Brasil, você entra numa cortina de fumaça e você tem um equipamento que vai te ajudar, se algum carro na frente frear, ele vai enxergar antes que você. Né? Eu acho que essa atravessa, né? Exatamente, eu acho que essa é a grande vantagem, né, de você ter alguns equipamentos que realmente vão evitar um acidente, que pode ser um acidente terrível, de porte gigante. Para uma empresa que transporta carga perigosa, isso tem um custo gigante, inclusive o custo ambiental, o custo da reparação, do dano, isso realmente vale a pena investir. E é por isso que eu costumo dizer, e muitas vezes as pessoas nos questionam e falam, puxa, mas faz sentido o Actros, agora que vocês lançaram o Axo? É claro que faz. Cada um tem o seu nicho, cada um tem a sua aplicação, e esses elementos de segurança ativa, que são muito fortes no Actros, fazem todo sentido, e quem realmente trabalha e consegue enxergar essa necessidade conforme a carga que ele está transportando, eu acho que faz todo sentido investir nisso. Com certeza. E lembrando que a Mercedes foi pioneira. No genérico ele chama ADAS, né? Mas vocês trouxeram com o ABA. Isso. Né? Em 2019, com o Actros, era de série. Isso, exatamente, né? Exatamente. Então a gente trouxe como uma forma também de mostrar essa postura de inovação, que é uma característica da gente. Eu acho que a gente, globalmente, até vindo do mundo de automóveis também, a gente sempre buscou inovação com foco muito grande em segurança. Né? Então, até elementos como airbag, como o próprio ESP, o ABS, isso tudo foi muito forte dentro do nosso mundo de automóveis, que depois migrou para caminhões. E a gente sempre procurou trazer isso, e aqui no Brasil a gente quis trazer o ABA como um primeiro elemento que foi um super diferencial, né? Então ele veio, além de ser um equipamento que faz a frenagem, ele ainda tinha a característica de identificar pedestre, que é outra coisa interessante, né? Motocicleta. Então eu acho que e esse é o ponto, né? Acho que aqui no Brasil a gente também tem condições muito difíceis que fazem todo sentido para o motorista ter um auxílio, né? E a gente percebe como isso facilita e desestressa o motorista, porque ele tem equipamentos, e esse é um ponto talvez importante para a gente sempre destacar, né? O motorista tem que olhar esses equipamentos como um aliado, né? Muitas vezes as pessoas têm um pouco de medo desses equipamentos, mas é uma questão de aprender a utilizar e olhar como um aliado para desestressar, né? Então é óbvio que você tem que continuar com atenção, mas é óbvio que a gente sabe também que no mundo de hoje a gente está o tempo todo bombardeado por elementos que podem tirar a nossa atenção. Então, com esses equipamentos, você consegue ter uma viagem muito mais tranquila, porque você sabe que tem mais alguém ali, um monte de sensores distribuídos pelo caminhão que vai te auxiliar numa eventual situação crítica, né? Não vou nem chamar de acidente. Olha, eu já desci a Serra do Mar de caminhão com algumas marcas de caminhão, inclusive com a Mercedes e com o Moita, né? O grande Moita. E é tenso, cara. É tenso. Mesmo que você esteja com equipamento top, a gente estava de Actros e com o 51, com todo o aparato eletrônico, mesmo assim é tenso, né? Porque é muito caminhão, são muitas variáveis acontecendo ali, e é uma operação, entre aspas, corriqueira. E assim, é uma coisa sempre importante também a gente sempre lembrar, né? A gente transporta muita carga, né? Então o Brasil, com as combinações de até 74 toneladas, agora na Câmara com 91 toneladas, você tem operações fora de estrada que vão a 150, às vezes até mais, né? Então isso aí a gente tem que ter condição de parar, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Então a frenagem e todos os equipamentos que ficam monitorando o que está acontecendo com o caminhão são fundamentais para você ter essa eficiência, né? Então, com esse objetivo de reduzir acidente, você precisa realmente ter esses equipamentos de segurança. E já que você falou em safra, já que a gente agora está falando de composições maiores, até para o trabalho florestal, fora de estrada, precisa de um caminhão com uma potência maior, né? E conversando com alguns clientes Mercedes recentemente, o pessoal está muito feliz com o 471. Sim. O 530 é um caminhão que amadureceu e consegue hoje entregar muito bem esse equilíbrio de consumo, de torque altíssimo. Exatamente. Né?
Como é que a baixa rotação, né? Eu acho que esse né? é o ponto que acaba levando também a um consumo de combustível muito bom. Eu acho que esse é um ponto super importante. A gente enxerga de fato que o M471 no Actros é a combinação, ele junto associado com as caixas de transmissão, é a combinação que busca o máximo de eficiência. A gente tem mostrado isso. Esse motor é um projeto consagradíssimo. Né? Isso. E assim, e aí eu sempre também falo eu acho que a integração que existe na Mercedes pelo fato da gente construir caixa de transmissão, eletrônica e motor. Né? Então essa combinação de caixa de transmissão, eletrônica e motor que compõe um trem de força que conversa entre si, isso faz com que a gente consiga ter uma troca de marcha no momento certo, que a gente consiga ter uma rapidez nessa troca de marcha que não desperdice energia. Né? Então esse é um ponto super importante. Quando você perde uma troca de marcha, quando você troca no momento errado, você acaba desperdiçando energia. E é isso, exatamente, é isso que leva a você ir perdendo, cada vez perde um pontinho do consumo de combustível, no final você tem um consumo pior. E a gente com uma eletrônica que muito rápida, com uma caixa de transmissão muito bem integrada no motor, você consegue extrair o máximo. E o 471 tem se consolidado. Acho que todo nosso cliente que tem testado o M471 acaba ficando até surpreso. A gente às vezes recebe áudios de motoristas que falam: nossa, mas como que esse caminhão está economizando, está fazendo essa média, não estou acreditando, e é um fato. Então isso aos poucos a gente tem aumentado as nossas vendas desse caminhão. por exemplo, que tem se destacado muito é o 2553, né? E eu acho que aí vem também de uma mudança importante no mercado, que foi a 58 toneladas e meia com as carretas de 4 eixos, né? Então isso daí a gente começou a ver o segmento 6x2 crescendo, né? Hoje mais de 50% dos cavalos rodoviários são 6x2 e migraram muitos dos 6x4. Isso mas é uma consequência disso. O Axor ali também em alguns Isso, exatamente. E o Axor já nasceu também com essa possibilidade, né? Com 62 toneladas, então ele tem uma folga ainda para atender os 58,5. Né? E esse foi um dos grandes motivos também da gente ter colocado esse foco muito grande no 2545, porque hoje é o maior mercado. Né? Então, assim, hoje, sem dúvida, se a gente pegar o segmento 6x2, para alguém que fala isso aí, eu preciso entrar no mercado brasileiro, quero ter sucesso. Aonde que eu preciso ter sucesso? Eu preciso ter no segmento do 6x2 rodoviário, sem dúvida. Com certeza, porque o 6x4 é um segmento mais específico, claro que tem um grande número de usuários, né? Mas realmente os 74 toneladas é um pouco mais específico. E ele foi engraçado, né? O 6x4, o mercado brasileiro mudou muito em pegar 20 anos, né? Então você pega, era um mercado de veículo 4x2, aí ele foi migrando para 6x2, 6x4, equilibrou, praticamente a gente tinha 10%, pegar o rodoviário como um todo, cavalo mecânico, né? A gente tinha em torno de uns 10%, até chegou a bem menos, chegou a 7%, 5% só de 4x2, e aí ficou mais ou menos equilibrado entre 6x2 e 6x4 durante alguns anos, e agora descasou de novo depois da legislação de 58,5, acabou migrando muita coisa para o 6x2 e hoje ele está se consolidando aí acima dos 50% e o 6x4 uns 35% mais ou menos. Até porque a legislação tem que acompanhar também a eficiência da operação. Claro. Né? Porque você vai comprar um cavalo mais caro só porque está escrito no papel, mas de fato você não vai usar aquela capacidade máxima de tração, não faz sentido, né? Claro. E aí a gente vê assim, né, na hora que você olha exatamente hoje o 6x4, e esse sempre vem a pergunta, né, por que não tem um Axor 6x4? Justamente porque a gente enxerga que um 6x4, você precisa ter um trem de força de maior potência, você precisa ter um trem de força mais eficiente, você precisa ter, provavelmente o motorista vai ficar mais tempo na cabine, então ele precisa ter mais conforto, então esse é um segmento realmente com muito foco no Actros, né? Então a gente priorizou o segmento do 4x2, 6x2, a gente não tem planos de trazer um Axor 6x4, porque a gente entende que esse é o segmento do Actros, e aqui é até interessante falar, né? Então aqui a gente, na verdade, quando as pessoas falam, mas por que não ter um Axor 6x4?
Na verdade, a gente já tem um veículo que faz o papel do Axor 6x4, que é o Axor 26. Não, é o 2651 hoje, né? Então, hoje, se a gente for olhar o posicionamento, então a gente tem um veículo top, que é o 2653, que realmente é o veículo que, do ponto de vista de configuração, é o veículo que melhor atende essa operação de longa distância, com maior potência, como você falou, um torque super alto, a baixa rotação, maior eficiência energética e tal. Na hora que você vai buscar um veículo mais pragmático, né? Eu quero um veículo com um powertrain clássico, eu quero um veículo com uma mais acessível em termos de preço e custo, eu tenho já um 2651. Então a gente entendeu que nesse segmento não caberia você ter dois veículos de uma família Actros e mais um veículo Axor, porque o 2651 faz esse papel. E o motor dele é o 460, né? É o 460, perfeito. Exatamente. Então esse veículo já está no nosso portfólio. Verdade. Né? E você pode customizar com uma cabine, aquela Space Cabin que é mais baixa, mais simples, né? Isso. Não precisa do cluster digital. Exatamente. Quiser, né? Isso, exatamente. E esse é um outro ponto bem interessante, né? Essa discussão do cluster digital e do cluster analógico. Isso mostra também uma peculiaridade do Brasil, né? Então, quando a gente falava para os alemães, a gente precisa do cluster analógico, e quando a gente fala, principalmente agora, né, que hoje a gente vende mais cluster analógico do que o cluster digital, né, e muitas vezes eu falo, não, mas a gente tem que oferecer o melhor, mas eu falo, mas quem falou que o digital é o melhor? Né? Então, assim, na perspectiva do cliente, isso que a gente tem que ser também, respeitar muito o nosso cliente, né, porque na perspectiva do cliente, hoje a gente tem um cliente que a grande preocupação é confiabilidade, e obviamente todo cliente tem medo de eletrônica, isso é fato. Isso é fato. Por quê? Porque manutenção de eletrônica não é qualquer um que faz. Isso a gente tem muita consciência disso. Né? Então, como eu falei no começo, quer dizer, você precisa de pessoas especializadas, você precisa de eletrônica, não é algo que você aprende em qualquer esquina, você não encontra pessoas boas que tenham esse amplo domínio. Então, todo mundo tem muito medo de ter esse vínculo com a eletrônica. Então, quanto menos eletrônica você tiver, mais o nosso mercado como um todo, e eu estou falando do mercado de forma genérica, né? Claro que você tem segmentos e segmentos, é claro que a gente tem o Actros top de linha, com painel digital, com todos os equipamentos, Mirrorcam e tudo. Eu acho que isso faz parte, você tem os seus nichos e, de novo, né, a gente respeita e valoriza e estimula esses nichos, mas a gente também enxerga que a gente tem que ter soluções simples e pragmáticas para esses clientes que são mais conservadores na inovação. Sim, mesmo que o caminhão mais eletrônico ou que tenha mais coisas seja um atrativo para manter o motorista na sua empresa, na sua frota, né? Mas é bom ter esse leque de opções, né? Isso aí. Para o cliente, para ele poder escolher. Não, e sabe, uma coisa importante também, né? Eu acho que até para o motorista, muitas vezes você fala para ele o que ele quer optar. Se ele puder optar entre ter um caminhão mais confiável ou um caminhão com mais apetrechos eletrônicos, né? Porque o que é o grande drama, muitas vezes, da eletrônica, né? Isso todo mundo sofre, né? É bateria. Né? Porque no final das contas a eletrônica é alimentada por bateria e bateria é ciclagem, né? Então você carrega, descarrega. Então isso acontece com a gente com o celular, isso vai acontecer no final, é óbvio que são tecnologias diferentes, mas no final é bateria, então bateria tem memória, bateria acaba sofrendo, bateria muito tempo parada, então por exemplo, se ficou o caminhão no nosso pátio, ficou na concessionária, depois ficou no cliente, às vezes ficou algum tempo parado, a bateria sofre. Isso é o fato. Né? Então todo mundo sofre do mesmo problema. Então quando você tem consumo muito grande de energia que exige que ela cicle muito, isso acaba afetando também a durabilidade da bateria. Então a gente entende essa situação e muitas vezes o próprio cliente ele já notou isso, né? Que ele também prefere às vezes uma eletrônica mais simples para proteger bateria. A gente investiu nisso. A gente tem hoje baterias do Axor e do Actros, eles são baterias de 230 ampere-hora. No passado, por exemplo, um comparativo com o Axor, ele era 175. Essa é uma das grandes diferenças que às vezes passa despercebido. Mas a gente tinha uma bateria de 175, agora uma bateria de 230. No Actros Evolution, né? Isso, exatamente. No Actros Evolution já é assim e a gente trouxe isso para o Axor. Essa bateria de autociclagem também está no Axor, porque a gente entende que isso é uma base para manter o veículo funcionando. E justamente
justamente onde eu queria chegar. Quer dizer, a gente vê hoje muito motorista que recebe por remuneração e para isso recebe a remuneração dele por desempenho, por consumo, então ele precisa rodar, né? Então ele prefere muitas vezes um caminhão que esteja disponível sempre do que um caminhão que tenha mais apetrechos, mas que não esteja sempre disponível. Então o nosso grande foco sempre é manter o veículo funcionando. E falando nessa parte tecnológica, eu acho uma coisa muito interessante que a Mercedes tem e que existem muitas aplicações, como por exemplo, descomissionamento de barragens, na mineração, que é a questão do caminhão autônomo, né? Ou que seja remotamente controlado. O Axor novo entra também nesse pacote? Ele ainda não. Hoje a gente tem um foco grande no Arocs, mas ele pode entrar. Eu acho que esse é o ponto principal. Por quê? Porque a eletrônica hoje do Arocs, a base da eletrônica, a arquitetura eletrônica. Então a gente tem a mesma arquitetura eletrônica na linha inteira. Certo. E a gente desde o Acelo. Isso, desde o Acelo até o Actros, ele tem a mesma base, a mesma arquitetura eletrônica. O que varia é a quantidade de módulos e funções que cada veículo tem. Certo. Então a base ela está disponível. A gente pode hoje fazer um veículo Axor autônomo. A gente, hoje o nosso grande foco, principalmente pensando no fora de estrada, no descomissionamento de barragem, etc., é no Arocs. Então a gente hoje no Arocs a gente já está preparado com o que a gente chama de TCI, que é um equipamento que você consegue conectar, por exemplo, um controle remoto, que você consegue controlar sistemas de direção autônoma, e a gente poderia colocar isso no Axor. A gente ainda não fez, mas a arquitetura eletrônica é a mesma e se houver um caso onde faça sentido, a gente coloca, lembrando só que o nosso grande foco aqui no Brasil, e vai sempre ser, veículo autônomo em ambiente fechado. Isso. Né? Não é em ambiente rodoviário. Com Isso certeza. Daí é um foco Estados Unidos, Europa, tem muitas questões de legislação. Sim. Então, aqui no Brasil, o nosso foco, de fato, é ambiente fechado, é por isso o Arocs, que é o nosso grande foco. E o produto Mercedes, você consegue fazer a direção autônoma sem instalação de servomotores, né? O próprio sistema já trabalha com isso. Esse é o grande ponto, né? Então, assim, o nosso sistema, ele é conectado com sistemas externos, por exemplo, para fazer o controle remoto, mas no passado você tinha o que eu chamava era um robozinho, né? Então, você instalava um monte de sistemas pneumáticos, um monte de sistemas internos, então eu olhava a cabina, você tinha um robozinho, de fato, lá dentro, que recebia os sinais e atuava mecanicamente na aceleração, na frenagem, etc. Hoje é tudo feito eletrônico. E esse que é o grande passo. Na verdade, você tem uma caixinha, você tem um módulo eletrônico que recebe os comandos, por exemplo, do controle remoto, e ele é integrado no CAN do veículo e ele transmite essa informação na CAN do veículo e consegue controlar o veículo automaticamente de forma autônoma. Eu acho que esse é o grande avanço também. Por quê? Porque isso dá confiabilidade. A partir do momento que você tem um monte de pecinha, um monte de sistemas pneumáticos e atuadores, etc., a chance de quebrar é muito grande. Com o nosso sistema, você consegue minimizar esse risco e com isso você tem robustez. E aliado a isso, uma das grandes vantagens que a gente tem, que tem se comprovado muito, que foi um aprendizado na nossa parceria no agronegócio com a Gruner, é o sistema de direção hidráulica. Eu acho que esse é um grande ponto. Então a gente não usa uma direção servo-assistida, a gente usa uma direção com comando hidráulico. Isso dá uma robustez muito grande para o sistema e permite com que você tenha de fato uma disponibilidade muito grande do caminhão. E como o nosso foco é de fato essas operações mais pesadas, essa solução tem sido muito positiva. A Gruner é um caso à parte, né? É uma coisa interessante que foi um cliente que tinha uma necessidade e acabou criando um negócio novo, né? Com os caminhões da Mercedes, né? Exatamente. Hoje, na verdade, a gente chama de máquina agrícola, né? Na verdade, a gente saiu nem é emplacado, né? Nem é emplacado. A gente saiu do mundo caminhão, a gente faz uma preparação de um veículo que no final se converte em uma máquina agrícola. É verdade, é verdade. Olha, Marcos, a gente ainda tem que falar de Acelo novo, que eu andei no Acelo com o motorista de vocês e eu vi que é um caminhão que realmente essa nova geração da PowerShift, que é a caixa G90, trouxe um novo patamar para o caminhão. A gente ainda tem que falar de Atego e de alguns caminhões elétricos que vocês estão testando, e eu sei que essa semana a gente vai ter novidades aí na linha de caminhões
Mercedes-Benz com foco em sustentabilidade. Isso. Só que assim, o Marcos é o tipo do convidado que não dá pra fazer um episódio só. Então, já vou deixar aqui um convite aberto para você, pra gente você voltar aqui em breve, pra gente falar mais desses caminhões, porque o nosso tempo tá estourando e eu quero agradecer demais, cara, por você ter vindo aqui, ter tirado um tempinho da sua agenda para compartilhar o seu conhecimento gigantesco técnico sobre caminhões. Obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar de caminhão. Como eu falei, eu tenho uma história grande de ônibus. Na verdade, eu comecei com ônibus, depois de metade da minha carreira eu mudei para caminhão e eu sou realmente um apaixonado por caminhão, que é um negócio que realmente me fascina e é sempre um prazer enorme aqui estar conversando com vocês. Valeu. Olha, se a gente for entrar também com a questão de ônibus, a Mercedes-Benz faz tanta coisa interessante. É aquele ônibus dos Andes lá que usa a caixa ZF, a Traxxon, os ônibus elétricos que tem até articulado também, né? É muita coisa. Mas a gente vai deixar esse convite aberto aí. E você que transporta o Brasil de verdade, se assistiu até aqui é porque curtiu o conteúdo. Então, não vai embora sem deixar aquele like, que ajuda muito o nosso trabalho. Agradecendo a você demais mais uma vez. Obrigado. A gente se vê de novo. E fica aqui com a gente no Transporta Brasil para mais conteúdo sobre a vida em movimento. Não esquece, de seguir a gente aqui nas redes sociais, porque tem conteúdo todo dia. E para ler o nosso noticiário diário, você entra aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou Léo Doca e te vejo no próximo episódio. Até lá!